Olá, meus queridos, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Recebi recentemente mais um depoimento aqui, transmitido pelo nosso querido Silvio Ferreira, e ele diz: olha que depoimento triste. O relato diz assim, minha mãe está morrendo. Eu saí há alguns anos e depois de um tempo saí contente com minha desconversão e minha vida se tornou mais feliz. É o relato de uma pessoa, não se identifica aqui por nome, então não vou nem citar iniciais e nem apelidos, né? Não sei o nome da pessoa, é um relato aqui que foi transmitido pelo nosso querido Silvio Ferreira. Se esse aqui for o nome, vamos chamar de V, né? Que é a inicial. Eu saí, minha esposa saiu, tínhamos uma vida boa e eu estava contente em deixar minha família de testemunhas de Jeová viver suas vidas em paz. E surpreendentemente, embora discordassem, eles também me deixaram em paz. E tínhamos um relacionamento meio normal. Mas agora essa mentalidade nojenta voltou a torturar a minha mente. Minha mãe está morrendo e depois de esgotar todos os nossos recursos e opções, a única opção que os médicos gentis têm é sangue. Claro, para eles isso está fora de cogitação, até julgando os médicos por serem guiados pelo diabo, quando eles tentaram incansavelmente ajudar, mesmo respeitando suas crenças. Minha mãe, muito gentil, a quem eu amo tanto, está morrendo como Marte, porque alguém entendeu algumas escrituras antigas como significando que preciso rejeitar conselhos médicos. Devo admitir que isso dói um pouco mais. Então, para quem ainda não sabe, né, para quem não conhece a organização Torre de Vigias das Testemunhas de Jeová, existe uma diretriz que é que o corpo governante decidiu que os irmãos Testemunhas de Jeová não devem aceitar transfusões de sangue e nem transfusão dos seus componentes, que eles chamam de componente primário, que são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. O máximo que eles podem aceitar, que o corpo governante deixa os irmãos aceitar, são pequenas frações dessas partes, dessas 4 partes citadas. Pequenas frações de glóbulos vermelhos, pequenas frações de glóbulos brancos, pequenas frações de plasma ou pequenas frações de plaquetas. Mas nunca inteiras ou sangue total. O corpo governante ainda não permitiu que os irmãos aceitassem. Vale lembrar que, geralmente, quando o corpo governante muda, né, o seu dogma, a sua doutrina, eles trazem num boletim, como eles fizeram na questão dos homens poder usar barba. O corpo governante decidiu, e no caso de cumprimentar pessoas desassociadas, que desde 1981 o corpo governante decidiu que você não deveria nem sequer dizer um oi para um ex-membro. Em 2024, o corpo governante anunciou num boletim que eles decidiram que os irmãos podem cumprimentar um ex-membro que vai até o local de reunião. E se uma pessoa desassociada vier assistir a uma reunião? Atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação. Mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. Oi, que bom te ver aqui. Obrigada. É verdade que não vamos ter uma conversa longa com a pessoa ou participar de atividades sociais com ela, mas não precisamos ignorá-la totalmente. Recentemente, nesse ano ainda, agora, 2025, um membro do corpo governante trouxe num boletim a decisão do corpo governante com respeito a brindes. Antigamente, né, desde há muitas e muitas décadas, o corpo governante tinha proibido os irmãos de brindar, dizendo que isso é uma prática relacionada à adoração falsa, né, a costumes, superstições, etc. Então, nenhum irmão testemunho de Jeová podia brindar. Nesse boletim de 2025, um membro do corpo governante disse: o corpo governante decidiu que os irmãos podem brindar, não tem problema nenhum. Como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio.
Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós, dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Depois de orar sobre o assunto, o corpo governante decidiu que não é necessário criar uma regra sobre fazer brindes ou tocar um copo no outro. Não foi porque os irmãos entendiam que tinha relação com a adoração falsa. Não foi porque os irmãos entendiam qualquer coisa relacionada ao que a Bíblia ensina. Os irmãos simplesmente não brindavam porque o corpo governante não permitia. Da mesma forma que os irmãos também não usavam barba, os homens, porque o corpo governante não autorizava. Da mesma maneira que as irmãs não iam para a reunião ou para o serviço de pregação de calça, porque o corpo governante não havia permitido. O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio. O corpo governante decidiu que as irmãs podem escolher usar calças ao participar na pregação e ao assistir às reuniões, assembleias e congressos. Se uma irmã decidir usar calças nessas ocasiões, elas não devem ser casuais, mas dignas, modestas e apropriadas. Quando uma irmã for fazer uma parte, ela deve usar saia ou vestido, se esse for o padrão no seu país. Não foi a consciência deles, não foi o entendimento da Bíblia, foi simplesmente a decisão do corpo governante. O mesmo se dá com a questão do sangue. Na década de 40, o corpo governante decidiu, a liderança decidiu que os irmãos não deveriam se vacinar, porque a vacina era coisa do diabo. De 1968 a 1980, o corpo governante decidiu que transplantes de órgãos era canibalismo, que a vontade de Jeová é que a pessoa não deveria sustentar sua vida com o órgão de outra pessoa no seu próprio corpo. Isso era canibalesco. Foi a decisão do corpo governante. Aí, em 1980, o corpo governante decidiu que os irmãos podiam aceitar transplantes de órgãos. Bom, resta saber quando é que o corpo governante vai decidir que os irmãos também podem aceitar transfusões de sangue, decidir que tratamento médico ele vai poder tomar, usufruir, né? No caso, aderir a que tipo de procedimento médico. Vai depender tudo, vai depender na torre de vigia do que o corpo governante vai decidir para os irmãos. Infelizmente, enquanto isso não acontece, muitos irmãos partem desta para melhor, como se costuma dizer, né? Muitos perdem suas vidas porque confiam que esses homens estão dando orientações que salvam vidas nos últimos dos últimos dias deste sistema de coisas até iniciar o milênio, o reinado milenar de Jesus Cristo. Aí eu queria saber a sua opinião, né? O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aí nos comentários para a gente ver a sua opinião, por gentileza. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Até lá!